Qual foi a maior temporada pontuadora da história da NBA? Foi quando Will Chamberlain teve média de 50 pontos em 1962? Ou quando Michael Jordan incendiou a liga com 37 pontos por jogo em 1987? Talvez algo mais recente, como a Unguardable Tour de James Harden em 2019. Todas essas campanhas estão entre as maiores demonstrações de poder ofensivo que a liga já viu. Mas eu estou aqui para defender que o topo dessa montanha pertence a Kobe Bryant em 2006. Foram 35 pontos por jogo, 27 partidas com 40 pontos ou mais. A segunda maior atuação individual da história da NBA. E ainda teve aquela noite em que ele marcou 62 pontos em 3 quartos, mais do que o time adversário inteiro. Tudo isso carregando um elenco do Lakers extremamente limitado até os playoffs. E o mais absurdo, ele não terminou nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro na votação para MVP. Uma das maiores temporadas de carregar nas costas que já vimos, simplesmente não recebe o conhecimento proporcional ao que foi. Eu estou aqui para corrigir isso, porque em 2006, Kobe Bryant foi uma máquina de pontuar, como raramente se viu na história do basquete. A intensidade e agressividade com que Kobe Bryant atuou em 2006 era quase selvagem. Não foi algo que surgiu do nada, era uma tempestade que vinha se formando há anos. Ainda muito jovem, ele já estava no topo do mundo. Aos 23 anos, conquistou seu terceiro título da NBA, fechando o tricampeonato e colocando o Los Angeles Lakers como apenas a quarta franquia da história a alcançar esse feito. Apesar dos conflitos internos ocasionais, a dupla formada por Kobe e Shaquille O'Neal parecia simplesmente imparável. Ou pelo menos era o que parecia. Na tentativa de buscar o quarto título consecutivo em 2003, o San Antonio Spurs surpreendeu o mundo ao eliminar o Lakers na segunda rodada dos playoffs. Ali começava o fim daquela era. Naquele verão turbulento, Kobe passou a enfrentar acusações graves que afetaram duramente sua imagem pública. E como se não bastasse, durante toda a temporada 2003-2004, Shaq disparava críticas públicas contra ele, alimentando ainda mais a tensão nos bastidores. Mesmo cercado por polêmicas e instabilidade, Los Angeles conseguiu chegar às finais da NBA, mas o desfecho foi chocante. O Detroit Pistons venceu a série em 5 jogos, protagonizando uma das maiores zebras da história das finais. Durante a off-season 2004, o técnico Phil Jackson deixou Los Angeles, alegando que Kobe havia sido desrespeitoso e praticamente impossível de treinar naquela temporada. A saída do treinador foi apenas o começo. Um mês depois, Shaquille O'Neal também estava fora, trocado para o Miami Heat. De uma hora para outra, Kobe Bryant ficou sozinho. Quando o processo judicial foi encerrado antes da temporada 2004-2005, um peso saiu de suas costas. Mas o cenário já não era o mesmo. Pela primeira vez na carreira, ele ficou fora dos playoffs. E ali, a realidade começou a bater. O elenco havia sido desmontado, o treinador campeão tinha ido embora e Shaq também. A narrativa era dura, a mídia estava contra ele. Dentro de quadra, sua postura de "eu resolvo sozinho" não era bem recebida por todos os companheiros. Crescia a ideia de que Kobe nunca mais voltaria a ser campeão, que ele havia afastado todos ao redor e agora pagaria o preço por isso. Foi nesse contexto que, ao entrar na temporada 2005-2006, decidido a calar cada crítica, o Mamba simplesmente acelerou sem olhar para trás. Talvez essa tenha sido a forma mais Kobe possível de começar uma temporada. Na noite de abertura contra o Denver Nuggets, Kobe Bryant decidiu o jogo com um arremesso de média distância no estouro do cronômetro. Foram 33 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Um recado claro do que estava por vir. Na partida seguinte, ele despejou 39 pontos, 7 rebotes e 5 assistências contra o Phoenix Suns. Depois, voltou a massacrar Denver com 37 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. E na sequência, explodiu para 37 contra o Atlanta Hawks, emendando 4 jogos consecutivos com mais de 30 pontos para abrir o ano. Ele estava incandescente, mas havia um problema. O elenco do Los Angeles Lakers era limitado. A falta de talento ao redor começou a pesar. Mesmo com Kobe pegando fogo, o time perdeu 3 partidas seguidas, depois daquela arrancada inicial, ficando com campanha negativa. E ele não estava nada satisfeito. Então, quando o New York Knicks chegou a Los Angeles, algo mudou. O Mamba estava solta. That's why I say you got to stay close here in the third. Everything was just going so right for him. I think it's going to take for Kwame to have a breakout game. Kobe gets in the paint. The basket, Kwame gives it to Kobe. Screen for him, and Kobe rings the deuce. Uma atuação de 42 pontos foi o gatilho. Algo virou na mente de Kobe Bryant. E o que vinha pela frente era um avalanche. Vieram jogos de 36, 43, 34, 46, 30 e 33 pontos. Este último em uma vitória contra o Milwaukee Bucks, levando o Los Angeles Lakers a uma campanha exatamente de 8 vitórias e 9 derrotas. Mas havia um problema estrutural evidente. Ter Kobe era um luxo.
Porém, quando suas principais opções de apoio eram Lamar Odom, Kwame Brown e Smush Parker, vencer com consistência não seria simples. Mesmo assim, os números absurdos de Kobe começaram a construir um caso sólido para o primeiro MVP de sua carreira. Mas a estatística sem vitória não sustenta a narrativa de prêmio individual. Se ele quisesse entrar de vez na corrida, o retrospecto da equipe precisava melhorar. Então, chegou 12 de dezembro contra o Dallas Mavericks, e ele entrou em quadra, caçando a vitória. Foi uma clínica de arremessos contra qualquer defensor de qualquer ponto da quadra. Teve fadeaway contestado, infiltração absorvendo contato, arremesso desequilibrado e aquele reverse absurdo, contorcendo o corpo no ar para finalizar. Era poesia em movimento, e com o time perdendo por 1 ponto, restando 40 segundos no relógio, ele fez o que sempre fazia. Chamou a responsabilidade e decidiu. Depois de perder o controle da bola, Kobe Bryant simplesmente recua, cria espaço e dispara uma bola de quase 9 metros caindo para trás. Uma bola de 3 completamente desequilibrado para virar o jogo. Resultado, 43 pontos e mais uma vitória arrancada no braço. Mas aquilo era só o aquecimento. O verdadeiro espetáculo veio 8 dias depois, em 20 de dezembro, novamente contra o Dallas Mavericks. Se o jogo anterior tinha sido uma amostra, esse foi uma verdadeira aula. Over Daniels, another three. Doesn't have the numbers, but boy, he's trying to make his own statement. On the reverse. What a start to an MVP season for Kobe on the... Yes! Kobe can't get it. Now Kobe for three. I don't believe it. Incredible. 95, 61. Adds to his career best. 62 for Kobe. Foram 62 pontos em apenas 3 quartos. Repito, 62 pontos em 32 minutos. E aqui está o detalhe que transforma essa atuação em algo quase surreal. Nesses 3 períodos, Kobe marcou 62. O elenco inteiro do Dallas marcou 61. Ele superou um time inteiro sozinho até aquele momento da partida. É uma das maiores performances ofensivas que a liga já testemunhou. E poderia ter sido ainda maior. Brian Shaw, então assistente técnico do Lakers, perguntou se ele queria voltar no 4º período para buscar os 70 pontos. A resposta foi direta. Eu faço isso quando realmente precisar. Ele não estava obcecado por estatística, não estava caçando manchete. Ele estava focado em uma única coisa: vencer. Tá gostando do vídeo até aqui? Então não se esquece de me ajudar a bater 70k de inscritos, além de contribuir deixando o like no vídeo e hypando para fazer com que esse conteúdo chegue a mais amantes de basquete. Já fez tudo isso? Então vamos de volta pro vídeo. Infelizmente no Natal não foi assim que as coisas aconteceram. Uma derrota amarga para Shaquille O'Neal e o Miami Heat deixou Kobe Bryant claramente irritado. Dava para ver no semblante. 2 dias depois contra o Memphis Grizzlies, Kobe leva uma pancada de Mike Miller e explode. Ele reclama sem filtro enquanto vai para o vestiário levar pontos no corte. Quando retorna à quadra, joga com sangue nos olhos e atinge Miller com uma cotovelada acidental daquelas que todo mundo sabe que não foram tão sem querer assim. A NBA o suspende por 2 jogos. E o que acontece quando ele volta? Cabeça pegando fogo. Logo na primeira partida após suspensão, 48 pontos e 10 rebotes. Era a introdução oficial ao que ficaria conhecido como Janeiro do Kobe. Depois vieram 50 pontos, 8 rebotes e 8 assistências contra o Los Angeles Clippers, sendo 40 só no segundo tempo, incluindo um flutter absurdo para vencer o jogo. Na sequência, 45 pontos, 10 rebotes e 5 assistências contra o Indiana Pacers. 41 contra o Portland Trail Blazers. 27 pontos e outro game winner sobre um jovem LeBron James para bater o Cleveland Cavaliers. 37 pontos contra o Miami, 51 pontos, 9 rebotes e 4 assistências contra o Sacramento Kings e mais 37 contra o Phoenix Suns. Estávamos testemunhando um dos maiores scores da história da NBA, no auge absoluto do seu poder ofensivo. E justamente quando parecia impossível superar aquilo, em 22 de janeiro de 2006, no Staples Center, diante do Toronto Raptors, Kobe Bryant fez história. Lakers going defensively. Kobe Myers, here's Kobe again. Yes, sir. Out of Bryant. Well, they're giving him the ball to see if he can add to it. Yes, he's by Kobe. He's going to score. Jump, Lakers lead. Here's Kobe trying to move around both feet, trying to put him up. Finally shoots. Nobody helping right now defensively, so he will take the 15 from him. Kobe 4 away from Elgin Baylor's Laker record. Yes! Kobe guarded by Mo Peterson. Kobe pump fake for 4. Kobe's got the Laker record. With 20 from the line. And an 81-point game. 55 in the second half. Ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history. 81 pontos.
A segunda maior atuação individual da história da NBA agora pertencia a Kobe Bean Bryant. Não existe descrição adequada para aquela noite, além de uma frase que ele mesmo já tinha dito semanas antes. Eu faço isso quando realmente precisar. E quando o time realmente precisou, ele entregou. Contra o Toronto Raptors no Staples Center, Kobe começou quieto. 26 pontos no primeiro tempo. Mesmo assim, o Los Angeles Lakers foi para o intervalo perdendo por 14. Então, veio o colapso ofensivo mais insano da era moderna. Foram 55 pontos só no segundo tempo. O Lakers venceu por 18. Ele simplesmente entrou em modo automático. Era uma máquina programada para pontuar. E janeiro terminou com números absurdos. 43 pontos de média, 5 rebotes, 4 assistências e quase 2 roubos por jogo, com eficiência de elite. Foram 12 partidas de 30 ou mais pontos, 7 jogos acima de 40, 2 acima de 50 e aquela explosão histórica de 81. Sem dúvida, foi o maior recorte ofensivo da carreira dele. Além disso, o Lakers fechou o período com campanha 9-4, subindo para a 6ª posição no Oeste. A candidatura de Kobe ao MVP deixou de ser narrativa emocional e passou a ser um argumento estatístico sólido. Mas nem mesmo alguém jogando em nível sobre-humano consegue fazer tudo sozinho. Fevereiro não foi gentil com o Los Angeles Lakers. Mesmo com Kobe Bryant mantendo média superior a 31 pontos por jogo no mês, a equipe fechou 5-8 e despencou para a 8ª posição do Oeste. Sem exagero, sem Kobe, aquele time provavelmente estaria no fundo da conferência. Mas quando você tem um dos maiores pontuadores da história em quadra, sempre existe uma possibilidade. E era exatamente disso que ele precisava. Uma brecha. Ele começou incendiando o Portland Trail Blazers com 35 pontos, depois vieram 42 em uma vitória sobre o Golden State Warriors, mais 40 em outra e 43 pontos mesmo em uma derrota. Então na noite seguinte, viajando para enfrentar o New Orleans Hornets, precisando desesperadamente de um resultado positivo, Kobe mudou a chave. Ele entrou em modo playoff. Kobe, oh man, the clock. This is Kobe, late in the clock, the 3, a game. A playoff-like game, and Kobe is playing like everything's at stake. Kobe with 3. Kobe with 2. Oh my goodness! Kobe! Depois de marcar apenas 22 pontos nos 3 primeiros quartos, Kobe Bryant simplesmente mudou de estado no período final. Foram 18 pontos só no quarto quarto, uma sequência absurda de arremessos difíceis, infiltrações sob contato e decisões frias no clutch. Resultado, seu 19º jogo de 40 ou mais pontos na temporada e mais uma vitória para o Los Angeles Lakers. Esse era o nível de sobrecarga que ele precisava assumir para o time vencer, considerando um elenco limitado ao seu redor. O que em tese deveria colocá-lo como o jogador mais valioso da liga. Mas se os votantes ainda não estavam convencidos, o trecho final de temporada foi praticamente um ultimato. Nos últimos 14 jogos, o Mamba entrou em combustão. 8 partidas acima dos 40 pontos, 2 jogos acima dos 50 e o Lakers fechando 11-3 para garantir uma vaga nos playoffs. No fim do ano, Kobe foi primeiro time ao NBA, primeiro time ao Defense, média de 35 pontos por jogo, líder da liga em jogos de 30, 40, 50 e 80 pontos, responsável por 34,7% de todos os pontos de seu time na temporada e mesmo assim terminou apenas em 4º lugar na votação para MVP. O principal argumento contra ele, o Lakers foi apenas o 7º colocado no Oeste. Mas ignorar o contexto, o elenco e a magnitude histórica do que ele fez é reduzir demais a discussão. Até hoje muita gente considera 2006 como um dos maiores roubos de MVP que a liga já viu. Como se estivesse escrito em roteiro, os playoffs dariam a Kobe Bryant a chance perfeita de provar seu ponto. Do outro lado, estava justamente o MVP da temporada, Steve Nash. O confronto, primeira rodada contra o Phoenix Suns, 2º colocado do Oeste. Se Kobe conseguisse a zebra, o argumento a favor do seu MVP ganharia um peso enorme. O jogo 1, porém, foi decepcionante. Kobe teve uma das piores produções ofensivas do ano e Phoenix saiu na frente. Mas o jogo 2 mudou o tom da série. Logo no primeiro quarto, as estrelas bateram de frente. Troca de encaradas, tensão máxima. O Los Angeles Lakers abriu 15 pontos antes do intervalo, mas o Suns reagiu e cortou para a posse única no fim. Foi então que Kobe cravou a adaga. Primeiro, um poste em cima de Nash, passando por cima dele com autoridade. Depois, no estouro do cronômetro, arremesso frio para empatar a série em 1-1 antes da volta para Los Angeles. No jogo 3 em casa, o Lakers assumiu a liderança cedo e controlou a partida. 2-1 na série. No jogo 4, com chance de abrir 3-1, veio um dos momentos mais icônicos da história dos playoffs. Walton can tip it. Bryant.
Após Smush Parker roubar a bola de Nash, Kobe infiltra e converte para levar a prorrogação. Já no overtime, Nash se complica novamente em uma bola presa. Placar empatado, última posse. Lakers perdendo por 1. Kobe recebe, puxa para o meio e arremessa no estouro do relógio. Bola na rede. 3-1 na série. Era um estrangulamento competitivo, um dos buzzer beaters mais emblemáticos da história dos playoffs. Mas a série ainda não tinha acabado. No jogo 5 em Phoenix, o Lakers foi atropelado por 17 pontos. De volta a Los Angeles para o jogo 6, Kobe respondeu como um predador. 50 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e 3 roubos. Com 40 segundos restantes e o Lakers vencendo por 1, ele acerta uma bandeja dificílima com a tabela para abrir 3. Parecia o golpe final, faltavam 6 segundos para fechar a série. Então Tim Thomas converte uma bola de 3 crucial, salvando a temporada de Phoenix e forçando a prorrogação. No tempo extra, Kobe marcou 12 pontos. O resto do time, apenas 1. Não foi suficiente. A série iria para o improvável jogo 7, de volta a Arizona. No jogo 7, Kobe Bryant começou em ritmo acelerado. 23 pontos só no primeiro tempo. Mesmo assim, o Los Angeles Lakers foi para o intervalo perdendo por 15. E então veio o momento que até hoje divide opiniões. No segundo tempo, Kobe marcou apenas 1 ponto e tentou somente 3 arremessos. O Lakers, que havia chegado a abrir 3-1 na série, acabou eliminado pelo Phoenix Suns com uma derrota de 31 pontos. Até hoje, há quem diga que ele desistiu do time, que teria tentado provar um ponto para a diretoria, reduzindo seu volume ofensivo para escancarar a falta de ajuda ao seu redor. Se isso foi estratégia silenciosa ou frustração extrema, nunca houve confirmação definitiva. O fato é que foi um encerramento amargo. Tudo que ele buscava estava ali, ao alcance. Provar que podia carregar uma equipe sozinho, silenciar as críticas de egoísmo, mostrar que podia vencer sem Shaquille O'Neal e reforçar que era digno do prêmio de MVP. Mas em vez disso, uma das maiores temporadas individuais da história terminou em frustração. 2006 consolidou Kobe como uma força ofensiva histórica, mas também reforçou o peso da narrativa que sempre o acompanhou. Genialidade absoluta e responsabilidade igualmente gigantesca.